minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja Deus. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos nele e exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã grande a tua fidelidade. Amém? Pessoal, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nos abençoe neste dia, neste momento que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, que estamos juntos, reunidos para ouvir a voz de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje se encontra em Atos 16, a partir do versículo 11, onde nos fala Paulo em Filipos, a conversão de Lídia. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ao que Paulo dizia, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Paulo estava ali numa viagem, missionária, e eles ao identificarem que aquele lugar seria um lugar de oração, algumas mulheres estavam ali. E ao ser propagada a palavra, uma mulher, essa mulher ela foi destacada. A palavra nos fala que Lídia era temente ao Senhor, que Lídia ela buscava a Deus, que Lídia ela olhava para o Senhor, que ela buscava constantemente a Deus, que ela olhava para o Senhor, que ela reconhecia o nosso Deus. Então o Senhor ele abriu o entendimento de Lídia, abriu o coração de Lídia para que Lídia entendesse a palavra. E isso é importante. Por que nós precisamos entender a palavra? Porque o Espírito Santo é Ele que nos revela o que Jesus quer anunciar para mim e para você. Por isso que nós precisamos ter o entendimento, ter o coração aberto para a gente entender a palavra. Aqui nos fala que logo depois que Lídia ela teve o coração aberto, que ela teve o entendimento, ela e toda a sua casa, ela entendeu a palavra e eles foram batizados. Mas a importância de quando nós pegarmos a nossa Bíblia, nós pedimos ao Senhor a direção do Espírito Santo. A própria palavra do Senhor diz que eis que derramarei sobre vocês o meu Espírito e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então o Senhor ele nos dá a conhecer a palavra para que a gente tenha atenção à palavra. O Senhor nos dá a revelação da palavra quando nós ouvimos esta palavra.
Então precisamos, Senhor, Ele presta atenção quando há interesse em nós, quando nós tiramos tempo ali para com Deus, para orar, quando nós queremos ali meditar na palavra, queremos que o Senhor nos conduza ali nos caminhos dele. Ele dá importância quando você quer entender a palavra. E quantas das vezes nós pegamos ali a palavra e nós não entendemos, né? A gente quer o significado daquela palavra e a gente vai e ora ao Senhor. Senhor, me envia o teu Santo Espírito. Me dê a revelação, Senhor, desta palavra. Porque que é tão importante a gente ter o coração aberto para entender o que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Porque o Senhor, o Espírito Santo, nos dá a revelação do Espírito. O Senhor nos dá a revelação da palavra. A palavra do Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Senhor vendo o temor de Lídia. Por isso que nós devemos ter o temor. Buscar continuamente ao Senhor. Me vem a memória da Bíblia. Cornélio era um homem temente ao Senhor. Cornélio era um gentio, mas Cornélio era um homem que buscava constantemente a presença de Deus. Cornélio era um homem que compadecia dos pobres, ele fazia ali a parte dele, dava caridade, aquilo chegou aos olhos do Senhor, agradou o Senhor. Cornélio ele fazia constantemente orações a Deus, a busca pelo Senhor. Enviou Pedro até a casa dele para lhe enviar o que é a palavra, para que Cornélio entendesse o evangelho. Outra passagem nos fala do carcereiro. Quando o carcereiro estava ali fazendo a escolta, ali onde Paulo e Silas estavam presos, e Paulo e Silas, à meia-noite, começavam a orar, né, a adorar, a louvar, e houve um grande terremoto, e os cárceres se abriram, e quando o carcereiro que acordou, que pensou que os presos tinham fugido, ele tirou ali a espada e tentou tirar a própria vida, mas ali Paulo e Silas gritou, e de imediato, aquele carcereiro pediu uma luz a Paulo e Silas, para que ele não fizesse aquilo. Paulo e Silas falou, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ali eles foram ali para a casa do carcereiro, e ali, né, começaram a cuidar de Paulo e Silas, que estavam sendo açoitados. Ali foi pregada a palavra. E toda a sua casa, o carcereiro e toda a sua casa foi batizada. Eles entenderam o evangelho. Eles entenderam que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador. Uma outra passagem que o Santo ministra no meu coração, quando o eunuco tinha ido para Jerusalém adorar, estava voltando para seu país, e ele estava lendo ali o livro dos profetas, né? O livro de Isaías, e o Senhor ali contemplando ali do aquele eunuco enviou Filipe, e aquele eunuco tinha interesse em entender aquela palavra, e perguntou, né, que ele estava, mas ele disse que ele não entendia, que não tinha ninguém para explicar, e ali Filipe começou a explicar aquela palavra, aquele eunuco, ele entendeu aquela palavra e pediu para ser batizado. Então nós precisamos entender a palavra. Primeiramente, o interesse tem que partir de nós. Nós precisamos ter esse relacionamento com o Senhor. O Senhor contempla da vontade do nosso coração. O Senhor contempla do temor. O salmista pede, Senhor, coloque no meu coração o desejo de temer o teu nome, da gente reconhecer a Deus a todo momento, de olhar, estar sempre olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecê-lo, né, como nosso socorro, pedir sempre a direção do Espírito Santo. O Senhor, Ele contempla a nossa vontade e nos abre o entendimento quando nós vemos a palavra, para a meditação da palavra, porque o Senhor, Ele quer nos revelar. Quando a samaritana ela foi convertida, quando ela ouviu, ela recebeu da água viva e ela foi ali um testemunho. E as pessoas que ouviram dela creram, mas também eles... Então, quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nós queremos entender o que o Senhor quer falar para nós? Então, a gente precisa ir para a palavra. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, Ele nos envia o Espírito Santo dEle quando nós ali guardamos a palavra dEle no nosso coração, no nosso entendimento. Essas pessoas que ouviram a palavra, as pessoas aqui que eu citei, elas foram convertidas ao Evangelho. Elas entenderam o Evangelho. Elas entenderam a mensagem de Jesus Cristo. Elas entenderam que era o reino de Deus e elas se converteram.
se converteram à palavra do Senhor. Foi tanto que alguns aqui que eles foram batizados, alguns foram batizados no Espírito Santo, alguns foram batizados na água, porque eles entenderam e se converteram. E esse é o intuito da palavra, a salvação para as nossas almas. Conversão à palavra, os nossos costumes, as nossas intenções, né? Primeiramente vem um arrependimento, aí vem as nossas mudanças de hábitos. Então nós começamos a caminhar sendo instruídos, conduzidos pelo Espírito Santo, que nos anuncia a revelação da palavra, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e nós vamos caminhando na dependência de Jesus, na dependência da palavra do Senhor. Então há uma conversão, mas o Senhor contempla todas as vezes que nós tememos a Ele, que nós vamos a Ele em oração, que nós queremos ouvir a palavra. O Senhor nos contempla. Então hoje vamos orar para que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração, para que a gente venha ter as revelações enviadas por Jesus, por meio do Espírito Santo, porque assim o próprio Jesus nos fala, né? Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo de Deus é quem ensina a mim e a você. Mas para nós sermos ensinados, nós precisamos dedicar tempo à palavra. Porque o Senhor, Ele quer tempo de qualidade, quer que a gente tenha tempo de qualidade com Ele. Eu preciso tirar tempo para meditar na palavra. Eu preciso almejar de todo o meu coração ser instruída e ministrada pelo Espírito Santo, porque eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa sede, eu preciso ter essa vontade. O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, porque nós somos limitados. Quantas vezes nós colocamos sempre outras coisas, a nossa rotina, preguiça espiritual, a falta de entendimento, são tantas coisas, obscurecimento, né? Mas o Senhor está sempre pronto para nos revelar a vontade dEle, para abrir o nosso entendimento, para abrir o nosso coração. A partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém? Louvado seja Deus. Quem nos ensina é o Espírito Santo. E o Senhor contemplou aqui dessas pessoas que tiveram vontade, que se aproximaram dele, que temeram a ele. Ele enviou a revelação da palavra, enviou o entendimento. Essas pessoas entenderam o evangelho e foram convertidas à palavra, reconhecendo o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você quer entender a palavra, se você quer entendimento, quer a revelação do Espírito Santo, o Espírito Santo quer ensinar a mim e a você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso coração. O Senhor ali, meu Deus, reconheceu que dentre aquelas mulheres, Lídia temia a Ti, Senhor. O Senhor abriu ali o coração de Lídia para que Lídia estivesse atenta ao que Paulo estava pregando, Senhor. Logo após ela, toda a casa dela foi batizada. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, por mim e por essa pessoa que está ouvindo, abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração para que a gente entenda a Tua palavra, para que a gente se alimente dessa palavra todos os dias, para que a gente venha viver por meio desta palavra, Senhor. Para que este irmão, para que esta irmã, meu Deus, tenha a revelação do centro da Tua vontade. Que ela venha ser dirigida, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. A revelação da Tua palavra, que ela seja um instrumento do Senhor, meu Pai, nas Tuas mãos. Jesus Cristo, meu Deus, que ela seja ministrada pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, nos dê e permanecer no Teu amor. Eu te agradeço e oro, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus.